Agora sim. Olá, eu estou aqui com a Elis Mignoni, uma querida que eu conheci há um tempo atrás, tive a felicidade de conhecer através de um curso do MIT, né, Elis? E que rapidamente me impressionou, como alguns jovens que passam na minha vida e me impressionam e ficam num lugar muito especial, até de sobrinhos, né? Então, Elis, bem-vinda aqui no meu programa Na Real. Estou muito feliz com essa oportunidade. Bom dia, Prof. Sandra, né? Eu tenho o costume de chamá-la de prof até hoje, porque realmente, né, é uma relação de muito respeito, muita admiração, fico muito grata por isso. Então, eu sou Elis, sou uma apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas, pelos processos de liderança e por quanto isso pode transformar processos e gerar inovação também, né? Hoje eu atuo numa cooperativa de crédito, podendo diretamente influenciar aí alguns outros jovens, bem mais jovens do que eu, inclusive, e isso tudo está sendo uma descoberta para mim através do autoconhecimento, e é uma honra poder dividir um pouco da minha trajetória até aqui, mas do que eu imagino de futuro também, conciliando com a minha vida pessoal, né, minha maternidade. Então, bora para esse bate-papo que vai ser muito legal. Bora lá. E assim, né, a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar, eu costumo trazer muita gente para conversar, e mulheres inspiradoras também, mas mulheres que viveram um pouco a minha época, né, que são mais velhas como eu, e que está hoje numa situação um pouco mais confortável, digamos assim. Os filhos estão maiores, já passaram vários desafios. Você, a gente estava falando, está na crista da onda, né? Com 2 filhotes pequenos, dentro de um desafio profissional super bacana, buscando, você é voraz, né? Faminta por conhecimento, então é uma pessoa que não para. Então, eu queria trazer um pouco essa temática até para as mulheres jovens que estão te ouvindo, e os homens também, né? Que estão aí conciliando a sua vida pessoal e profissional, um pouquinho desse desafio, né? E aí, para a gente começar, Elis, eu queria te fazer uma pergunta, né? Como é que foi essa tua trajetória para chegar até hoje? Ou seja, mãe e executiva. Você esperava que fosse dessa forma? Você conseguiu planejar, né? Tinha os sonhos, mas você conseguiu. Hoje está tudo no lugar como você esperava, ou o que aconteceu de diferente? Eu posso dizer que hoje está muito melhor do que eu imaginava, até porque eu tinha, assim, uma questão de que as pessoas acreditavam mais no meu potencial do que eu mesma. E aí acho que entra a maternidade, que ela demonstra o poder que a gente tem, né? Enquanto mulher, não que os homens não tenham, né? Mas quando a gente se vê capaz de gerar uma vida, daí tu pensa, eu posso realmente, tu passa a acreditar em si mesmo muito mais. Então hoje eu estou num lugar que superou assim as minhas expectativas. Entretanto, chegar nesse lugar começou a me trazer até inquietações para que eu seja cada vez mais uma contribuição ainda maior para o mundo que a gente quer deixar, né? A própria maternidade traz muito isso de as próximas gerações como elas vão viver. Então, eu posso dizer que eu nem tinha ambição de ser uma executiva um dia, não acreditava nisso, assim, estava até numa zona de conforto, mas chegando aqui, independente de posição, sabe, ou de cargo, ou de empresa, é querer ser uma contribuição na consciência das pessoas daqui para frente, considerando o que é a minha atitude pequena, por vezes, quando a gente se olha no universo, né, de todos os habitantes que existem no mundo, mas que pequenas atitudes a gente pode ir mudando o mundo para que a gente tenha um mundo mais igualitário, né, dentro do que a gente precisa impactar socialmente e tudo isso. Então, eu não esperava realmente, mas é a gente reconhecer a nossa potência nesse processo. Eu tinha uma carreira de contribuição bem individual, eu fui analista 7 anos, analista de crédito, né? Não me imaginava saindo daquela posição, e eu tive a oportunidade, dentro da empresa onde eu trabalho, em participar de uma academia de formação de líderes. E eu nunca me reconhecia como líder. Então, foi um antigo gestor meu que me possibilitou, né? Me indicou, eu fiquei muito surpresa, foi um grande reconhecimento. E dentro desse processo da consultoria, dentro da Academia de Formação de Líderes, os principais módulos foram de autoconhecimento, né? Enquanto eu estava na academia de formação de líderes, que ela tinha mais ou menos um projeto de 1 ano, eu estava tentando engravidar.
E eu não consegui, naturalmente, né? Então, eu tive um diagnóstico nesse período de infertilidade. Realmente, eu tinha uma patologia e eu e meu esposo optamos, então, por ir direto para o caminho da fertilização. Eu engravido no meio desse processo que eu tenho formação para ser uma liderança. Então, isso também acho que traz um pouco da cultura da empresa onde eu estou, né, hoje, que é independente se a mulher deseja ou não ter filhos, e a gente sabe o quanto isso é um bate-papo profundo, né, mas eu fui privilegiada por não precisar abrir mão nem da minha carreira e nem do meu sonho, que era ser mãe. Eu fui surpreendida com uma gravidez de gêmeos, porque apesar de eu ter feito um procedimento de fertilização, eu coloquei um embrião. Então, eu tenho uma conexão muito forte com o universo também. Eu acredito muito que o que é para ser nosso, a gente tem que fazer a nossa parte, mas o universo devolve. Nós tínhamos o desejo, eu e meu esposo, de ter gêmeos. E aí eu coloco o embrião, aceito que eu vou ter um filho de cada vez e tudo certo. Quando eu faço a ecografia, eu estava grávida de gêmeos univitelinos, né? Então aí foi um processo também de ir com calma na carreira, né? De aceitar que eu tinha que viver aquele momento. Isso foi bem desafiador para mim, porque eu era extremamente dedicada, eu não queria faltar no trabalho. Assim. Era. Até parece. Eu lembro que teve momentos assim que eu me orgulhava de dizer que eu não tinha pego nenhum atestado durante a gestação, como se isso tivesse que ser um orgulho, né? Imagina. Não é? Crenças Não é? limitantes. Então, né? realmente, o orgulho é de ter tido uma gestação saudável. Os meninos nasceram, eu estava num papel então de assessoria, já não era mais analista, e a minha carreira estava dando passos assim mais velozes. Quando eu retorno do meu laudo com 4 meses, e aqui tem outro ponto interessante que foi um paradigma nessa questão. Eu vou acabar trazendo um pouco da maternidade, principalmente, tá? Pode trazer, ótimo. Eu fui mãe com 34 anos. Hoje eu estou com 39, eles vão fazer 5 anos. Mas naquela época todo mundo me dizia, as pessoas do convívio, né? Depois que os bebês nascerem, tu nem vai querer voltar a trabalhar. Tu vai querer ficar em casa, cuidando deles, né? E eu me questionava, será que vai ser assim, né? E sempre naquela busca de autoconhecimento. Desculpe. Imagina. Mas para que eu fosse muito com o meu coração, para que eu não fosse com o que os outros estavam me falando. Quando eles nascem, né, é totalmente novo para a gente. Então, eu me percebi quando eles finalizaram os 4 meses que eu queria voltar a trabalhar, que eu queria continuar sendo a Elis, que era assessora de crédito na empresa, que tinha os colegas, que tinha uma contribuição intelectual de alguma forma, e eu pedi para voltar 15 dias antes das minhas férias para poder estar na empresa e conciliar isso. E aí vem muito julgamento também, né? Mas eu acho que é um pouco da nossa geração. Bater no peito e entender que o julgamento é mais do outro, por vezes, e não é teu, que tu não está deixando de ser uma boa mãe por isso. Então, foi um processo. Essas pequenas decisões me fizeram me autoconhecer muito, 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 muito. Encarar o que é do outro, o que é meu, né? Como que eu posso gerir as minhas emoções. Então, isso tudo foram me formando uma líder também, né? Querendo ou não, eu busco fazer essa conexão. Então, quando eu volto, o meu gerente, na época, ele pede para sair da empresa e abre a oportunidade para uma gerência da empresa. Eu me candidato para essa vaga, mas de fato eu não estava preparada. E eu, na carreira, eu sempre tive assim uma questão muito forte, confiar na empresa onde eu estou. Então eu precisava confiar no meu gestor. Se eles no meu gestor, na pessoa que estava substituindo ele nessa saída, eles não é o momento. Então eu confiei e entendi que aquela avaliação era correta, só que mesmo assim eu não tive o privilégio de ser gerente naquele momento, mas eles me deram um cargo de coordenação. E no sistema onde eu trabalho, um cargo de coordenação é o primeiro cargo de contribuição enquanto gestão, né? Então, eu estava mudando a minha forma de contribuir na empresa. Antes eu era assessora, eu tinha uma contribuição individual, agora eu passo a ser coordenadora, eu vou fazer gestão de 23 pessoas, com 2 filhos de 5 meses, né? E esse foi o ponto de virada na minha vida também, né? Porque daí eu fui ler o papel que se esperava de um coordenador e eu pensei, a minha responsabilidade é diferente agora. E eu mergulhei nisso, e aí eu me descobri. Eu digo que hoje, quando eu falo de liderança ou falo de gestão de pessoas, é onde o meu coração bate, assim, né? E foi nesse processo de descoberta,
Mas eu me permiti muito a tentar, né? Eu procurei não ter o receio, tá? E se eu não for capaz, e se e eu sou muito assim, eu preciso viver as coisas, então eu sou inquieta, eu procuro, né, por coisas novas, por estudar, como a prof mesmo trouxe, mas para me permitir acessar algumas coisas. E se algumas coisas eu entender que não é para mim, eu vou ter que dar um passo para trás e tá tudo certo, né? Mas é um Que pouquinho de como eu fantástico. chego aqui. Que fantástico. Você trouxe várias coisas bacanas aí, né? Uma coisa que eu acho que é legal trazer aqui no destaque é ser mãe e ter filhos, né? Então, você trouxe muito bem isso. Assim, os homens também podem ter filhos, são pais, têm a paternidade, e acho que isso também influenciou no seu comportamento, porque seu marido é muito presente, é muito pai também. Então, quando o homem ocupa o papel dele de pai, a gente consegue ser mãe e não ser a pessoa responsável única por tudo. Então, dá para a gente ter carreira quando existe o papel dos dois, né? Então, isso é muito importante, né? Perfeito. A outra coisa, né, que assim, é ter filhos, né, que o pai e a mãe têm, mas a maternidade em si, ela traz outras coisas para a gente, inevitavelmente, é biológico, né? Os hormônios, a reflexão, essa coisa do depois de separar do corpo, né? 9 meses está ali com você, ou 7 a 9 meses, mas depois ele está fora, né, convivendo nesse mundo. Eu gosto muito de uma frase do Saramago, é bem grande, mas eu vou falar um pedacinho, que ele fala que filhos são emprestados para que a gente se torne pessoas melhores. E é bem o que você trouxe. Quem não consegue se desenvolver com filho, então vai ser difícil desenvolver de outro jeito, né? É. Porque o filho é um curso intensivo, né? Intensivo. E é no time deles, né? No time deles. E o Saramago também coloca que é um curso intensivo de como amar um outro ser, como deixar de ser egoísta. Olha só, né? E aí você trouxe da liderança, e o Simon Sinek traz muito também essa visão de que o pai e a mãe são, sim, também os líderes na família. E você falando, eu fiquei me perguntando de onde veio esse jeitão Elis de ser, porque, né, não tem aqui síndrome de impostora, não tem aqui, não é que eu não tenha medo, a gente vê, tem, e medo não é, coragem não é ausência de medo, mas de onde veio essa firmeza sua, Elis, olhando aí para o teu núcleo familiar, para a tua primeira cultura, que é a cultura familiar? Então, aqui temos uma descoberta também, né? Eu não fui sempre assim, como eu tive alguns despertares, né, prof? E isso é uma coisa que a gente debate muito hoje, né? Eu sou gestora de gestores, eu faço a gestão de coordenadores, que então tem um maior grupo de colaboradores e a gente fala muito sobre isso. É respeitar a individualidade de cada um, porque cada um tem um núcleo familiar, uma história de origem que reverbera em cada um de uma forma diferente. Então, isso é super importante. Eu tive momentos muito claros de despertar, assim, nessa busca por conhecimento, que geraram autoconhecimento, e eu, por muito tempo, eu me moldava muito ao que o outro desejava. E não tenho nenhuma vergonha de trazer isso aqui, né? Eu gosto muito da Brené Brown, que ela faz o vínculo da vergonha com a coragem, né? Nos 3 livros dela, assim. Então, eu não tenho vergonha de trazer isso, porque faz parte da minha história. Eu me moldava em tudo. Até, mas as minhas colegas se vestem assim, então, e elas são competentes, eu preciso me vestir assim. Eu moro numa cidade de interior, 100 mil habitantes, né? Isso é mais comum, infelizmente, no interior é mais comum. Então, a gente tem que estar muito atento para quem a gente é. E um dos meus despertares foi numa aula de MBA, de Gestão Estratégica de Pessoas da FGV, com o professor Almir Elcouba, onde ele é psicólogo, né? E ele fez uma didática com a gente de volte lá para tua criança e o que tinha naquela criança que você perdeu no caminho, mas que hoje ainda tem traços e que tu gostaria de permanecer. E eu via muito essa coragem, essa questão de ser mais destemida, de não ter vergonha de perguntar as coisas, né? Acho que a nossa história fala um pouco disso, né, prof? Eu te chamei, prof, tem uma dica, e tu me disse, vamos bater um papo, e a gente acabou se aproximando. Então, eu resgatei muito da minha infância, onde do meu núcleo familiar, isso não foi facilitado de alguma forma, né? Mas a gente tem, sim, o poder, quando adulto, de, através do autoconhecimento, resgatar
respeitar isso e não culpar, porque meu pai, minha mãe, meu irmão, me comparar. Não é sobre isso, é sobre a autorresponsabilidade de cada um de buscar aprofundar isso para reconhecer depois. O processo da maternidade me permitiu muito isso, né? E também eu conto muito e eu amo trazer isso assim, porque eu faço terapia há muito tempo. A terapia para mim é tipo ir no dentista, é periódico, né? Então, não a terapia no sentido de eu não estou bem, mas é o quanto eu posso ser cada vez melhor reconhecendo quem eu sou e estimulando que os outros também sejam eles mesmos, né? Eu acho que a autenticidade é o ponto. Então, foi um processo na vida adulta de resgatar essa coragem, eu vou perguntar, eu vou propor, se eu tenho o número do telefone, eu der um bom dia de uma forma gentil e eu demonstrar a minha intenção com aquilo, eu também poder contribuir contigo, eu gosto de estar à disposição também das pessoas que contribuem comigo, e isso fala um pouco sobre networking também. Então, eu fui e eu sou uma esponja, assim, muitas coisas que eu coleto, que eu escuto das pessoas que me mentoram, ou que eu admiro, eu anoto e em determinado momento eu procuro resgatar isso e aplicar. Então, esse jeitão, assim, é ser mais destemida mesmo e não ter vergonha. Eu acho que eu gosto muito da Brené Brown por isso. É não ter vergonha de ser quem a gente é, com as nossas... Todo mundo tem luz e sombra, então a minha luz traz a minha sombra. É só reconhecer isso, né? E não tentar apagar a luz para não ter a sombra. Então, isso também tem me feito muito feliz, porque a nossa vida é finita, né, prof? Vai ter um dia que esta jornada se encerrará e o que vai ficar é como a gente conduziu com as pessoas, como a gente contribuiu, inclusive com os nossos filhos, né? E com os nossos colegas, enfim. Com certeza. E reflexivo isso tudo que você trouxe, né? E principalmente trazendo essa humildade de que, eu não fui sempre assim. Eu fui amadurecendo. Mas, de fato, tem aqui o que a Carol Dweck chama de mindset de crescimento, né? Eu vejo você, nas interações que eu tive, de como você coloca também as coisas, uma pessoa, como eu coloquei antes, sedenta, né, por aprendizado. Então, você está captando tudo o tempo todo, você está atento, você tem entusiasmo por aprender, né? Foi sempre assim, desde pequena, você percebeu que isso foi mudando ao longo, enfim, e até você colocou, a gente se aproximou muito por causa disso, né? Para uma busca sua. Então, da onde veio esse mindset de crescimento? Ou foi algo que você foi aprendendo e continuando? E tem mais uma coisa que você trouxe muito bem, que é o copiar o outro, né? Que teve uma época que era assim. E o ser humano faz isso, né? É natural. Uma cidade de 100 mil habitantes, de 1 milhão de habitantes, as pessoas fazem porque elas precisam ser incluídas, e só é incluída quando é semelhante. Mas aí você destoa agora. Com esse mindset de crescimento, você destoa da maioria. A gente não encontra tanta gente assim nas organizações. E é independente da idade que se tem. Como é que você vê isso? Isso tem um preço, né? Isso eu sempre falo, tem uma música que a Rita Lee gravou, que, se eu não me engano, é do Gilberto Gil, enfim, ou do Caetano, que fala: só eu sei a dor e a delícia de ser quem eu sou. Então, eu, dentro desse processo terapêutico de buscar autoconhecimento, é reconhecer que tudo tem um custo, né? Tu se assemelhar e tu ir pela maioria tem um custo, tu ser tu mesmo e colocar o que você acredita também tem. Então, não é algo simples, né? É desafiador, gera desconforto em mim mesma, etc. Então, mas e eu me percebo, tá? Por vezes ainda, quando algo é mais turbulento, recaindo naquela questão de ir pela maioria, porque a gente vive em bando, em grupo, né, prof? Então, isso é bem, bem importante, assim, porque daí cara, o que tá ruim aqui? O que tá pegando é que eu não tô indo pelo que eu acredito. Então, é muita atenção, assim, como tu tá tomando as decisões, né? Tentando perceber se tá indo pelo que tu acredita, mas é custoso emocionalmente, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que faz a vida ser tão gratificante. Se a gente pensar igual, a gente não vai inovar, primeiro ponto, né? Eu sou apaixonada por inovação também, quer seja incremental, quer seja disruptiva, assim, mas no intuito de... Sempre foi feito assim, a gente pode fazer diferente. Então, eu estimulo muito, assim, as pessoas que estão comigo a gente pensar diferente. É custoso tu questionar o status quo, é custoso tu questionar até um comportamento, por vezes, né?
A gente vem trabalhando muitas habilidades do futuro, então, será que esse é o caminho? E só que o preço, às vezes, que a gente paga vale tanto por tu ver as pessoas te procurando. Olha, aqui eu tive um depoimento outro dia incrível, uma colega me disse assim: eu sou feliz aqui no trabalho porque eu posso ser eu mesma. Eu acho que esse é o maior presente que a gente pode deixar para a humanidade. Eu estar contigo e eu me sentir à vontade de eu ser eu mesma, sendo diferente de você. E essa é a grandeza, né? E aqui não quer dizer que a gente não procure evoluir, que a gente não vai ouvir um conselho, que a gente não vai ouvir um feedback para até para se ajustar quando a gente fala de corporação. Hoje eu trabalho numa empresa, né, numa cooperativa, é privada, enfim, tem um modus operandi diferente de ser autônomo. Então, ouvir também é importante, não quer dizer que eu vou ser teimoso de não mudar, né? Mas é tu permitir realmente, tu sendo tu mesmo, permitir que o outro seja. Eu acho que isso é fundamental, né? E isso vale muito dentro de casa. Porque às vezes dentro de casa a gente der mais turrão, quer que o marido seja assim, essa de opa, qual é o meu discurso e qual é a minha prática na minha vida. Mas acontece da gente recair às vezes. Então, esse é um ponto. Outro ponto que tu trouxe do aprendizado, né? Se isso veio de sempre, eu sou filha de professor, né? O meu pai Verdade. faleceu já, vai fazer quase 20 anos já, então, mas quando eu me recordo, assim, eu venho de uma família bem humilde, meu pai era professor do estado, a minha mãe lavava roupa para fora, fazia unha e tal, e eu lembro de uma coisa que meu pai sempre falava: eu não vou te deixar patrimônio para mim e para o meu irmão, só que vocês vão ter que estudar. Eu não aceito filho que não faça faculdade. Naquela época tinha muito esse estigma, né? Então, pense, eu me formei na minha primeira faculdade com 22 anos e isso, querendo ou não, ficou dentro de mim. Hoje eu já mudei muito, mais ou menos, porque a gente tem tido conversas, né? Mas tentar descolar a capacidade do conhecimento técnico, mas essa crença vem da minha família também. Então eu preciso estar atenta para quando eu não vejo eu estar fazendo 1000 coisas para me provar tecnicamente, porque o estudo era importante para minha família. Mas tem um ponto que é meu daí, que foi assim, eu sempre olhei assim, né? Eu te olho, por exemplo, como um exemplo, a tua carreira ou como tu conduz, né? Se a prof pôde chegar lá, o que eu preciso fazer, que é de minha responsabilidade, que eu também posso, todo mundo pode, considerando, e aqui tem que ter muito cuidado na fala, que alguns de nós somos privilegiados ao acesso à educação, a ter a comida na mesa, a ter a cama quentinha, a gente não dá largada a nível nacional igualitariamente, então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Mas dentro das condições que eu tinha, o que eu poderia fazer para dar um passo? Então, acho que isso que me estimulou muito é me olhar como um ser igual a todos. Nós somos iguais, né? Então, se um pode, o que depende de mim para tentar ser também um dia? E isso valeu para tudo na minha vida. Para mim, começar a escrever, eu lembro que eu olhava o meu irmão, ele escrevia, e eu dizia, como é que ele pode juntar as letras? Eu nunca vou conseguir. E eu lembro do meu pai e da minha mãe me dizendo, você vai aprender. E a Carol Dweck, no livro dela do Mindset, fala da gente fazer isso com as crianças hoje. Isso. Tentou, não conseguiu, filho, você vai aprender, tenta de novo. É uma questão de aprendizado. Então, hoje isso também reverbera muito positivamente, até lendo o livro dela, e como a gente pode conduzir com as crianças, que não se frustrem se não conseguir na primeira vez. E assim foi. Para mim, aprender a dirigir, eu olhava o outro e se ele consegue, eu vou conseguir, o que eu preciso para aprender. Eu lembro que o meu primeiro cargo na empresa foi como caixa, então tinha que contar dinheiro, né? Eu vou aprender, então eu sempre acreditando que eu fazendo a minha parte eu era capaz de aprender. Então, vem um pouco. Carol Dweck fala, ainda não foi dessa vez, né? Eu gosto muito dessa frase, no trampo a gente tenta colocar isso para o nosso candidato, não foi dessa vez ainda, mas vamos tentar outra vez. E aí você trouxe muita coisa bacana aqui, e acho que tem muito a ver com inovação também, que você falou de ser a pessoa, eu ser eu mesma, né? Que uma das pessoas colocou. E muitas das pessoas confundem isso com apenas respeito ao indivíduo. Tem um respeito ao indivíduo que é inegociável, mas quando a pessoa é ela mesma, ela consegue usar o total potencial dela, porque o cérebro dela ali no momento está focado em entregar e não esconder. Quando eu estou no meu emprego, meu trabalho, tentando passar algo que eu não sou, eu estou gastando uma energia, literalmente, né?
a minha energia cerebral, o meu foco e a minha capacidade em esconder algo, e o secundário é entregar meu trabalho. Então, a gente vê assim, existe uma visão distorcida, às vezes, na sociedade, nos líderes, de que as pessoas têm que ser o que eles querem, cria-se essa cultura fake, e aí eu estou pegando um percentual do profissional. E para a inovação, isso é um desastre, né? Então, você que é apaixonada, expert em inovação, isso é um desastre, porque quem que vai conseguir criar, provocar, criticar, melhorar algum processo, algum trabalho, se ele está focado em manter uma aparência, correto? Sim. E aí vem o papel da liderança, né? Porque a gente tem aqueles feedbacks bem formais, assim, né? Sandra, você tem isso que é muito bom, mas você precisa mudar isso, isso e isso, né? Quando falou mas, a pessoa só ficou com mas depois, dependendo da trajetória da pessoa que é mais perfeccionista, ela nem vai lembrar o que de bom tu trouxe. Então, por vezes, a gente tem coisas que faltam, mas o que tu tem de bom é o que vai contribuir no projeto. Tu está aqui porque tu é super organizada, não tem problema de tu não ser a melhor comunicadora. Ok, usa o teu potencial de ser organizada em favor do time, sabe? E muito buscando entender o que a outra pessoa deseja, como ela deseja ser uma contribuição, né? Claro que a gente vai se deparar com N situações, daquela pessoa que daí tem questões de comportamento que não vai ser contribuição de jeito nenhum na empresa. Também daí é papel do líder ajustar e adequar isso e tomar decisões. Isso é importante ser dito, né? Porque por vezes eu acho que a gente vive um pouco um paradigma assim, quando eu falo de respeitar que o outro seja ele mesmo, é aceitar tudo. É aceitar até comportamentos que questionam caráter. Não é sobre isso. Exato. Né? O líder precisa tomar as decisões que devem ser tomadas. Mas quando eu estou com aquele colaborador que eu confio, porque a relação de confiança está diretamente ligada a esse espaço de inovação, diretamente ligada. Eu confio na pessoa, é ela que eu acredito que eu quero que esteja aqui, que eu explore o que ela tem de melhor. E aquilo que falta, pega do colega que tem de melhor e que falta no outro ponto. Então, é um pouco dos conceitos dos times multidisciplinares. É simples isso no dia a dia? Não é. Não é simples, porque quer muita proximidade, muito diálogo, abertura e relação de confiança, que para mim é o principal. A relação de confiança, ela te permite tu ser tu mesmo, sem esse receio que a gente fala, né? E entre liderado e líder é o fundamental para que o meu líder me reconhece, ele sabe onde eu sou uma potência e ele até me posiciona melhor, que é o papel do líder, né? Ter essa capacidade. Então, vai muito disso tudo e o cuidado para daí não trazer um viés de aceitação. Então, eu aceito tudo que a Elis fizer no ambiente de trabalho, porque eu tenho que respeitar quem ela é. É sobre ser profissional também, né? Então, transita muito nesses meios. E aí, assim, eu tenho evidências, assim, de resultados de projetos que as pessoas bem posicionadas e daí o legal é porque a gente entrega coisas que o líder sequer imaginava, né? Porque vem muita coisa bacana. Então, chega daquele arrepio, assim, o time falando, não foi você que deu a ideia, e não importa quem deu a ideia, mas é o time construindo porque se sente confortável de propor. Vou dar um balão. É isso que a gente precisa de coisas que sejam pensadas diferentes do que já foi pensado até hoje, né? Exatamente. E você começou nossa conversa também falando do autoconhecimento, que eu acho que é pré-req para ser líder, né? E o que eu vejo muito nas organizações é uma arrogância por parte dos líderes, achando que já sabem tudo, já são ótimos líderes. E na semana passada, exatamente, eu estava no evento do Gerando Falcões, aqui em São Paulo, e um dos líderes que eu sou fã, que é o Lê Maestro, ele trouxe que a gente precisa se esvaziar da nossa vaidade. Acho que o maior inimigo do líder é ele mesmo, né? Nós, como seres humanos, somos vaidosos, temos vaidade, mas essa angústia, essa luta, né, frequente para segurar essa vaidade, que ela pode ser até útil em algum momento, mas para que ela não te deixe cega para ver o que realmente você precisa melhorar. E quando você está mais alto que o teu time na vaidade, ou você acha que é mais alto, né, melhor ou maior por qualquer outro atributo, é quando você não consegue olhar para ele e ele te enxergar também. É física, né?
É digamos físico. que é física. Então, como é que eu vou me conectar com alguém se eu estou num nível diferente desse alguém? Eu preciso entrar no mesmo nível, na mesma sintonia, no mesmo prisma, para que a gente se conecte de Uhum. verdade, né? Se tu me permite, eu vou usar a nossa relação, né, prof, assim, porque isso poderia acontecer. Eu lembro do dia que eu abri o livro do José Salib, né, o Liderança Disruptiva, e eu me arrepio até hoje quando eu lembro desse momento. E a gente próximas, né, você muito generosamente me acompanhando, me mentorando, a gente trocando ideias, né, enfim, mas que em nenhum momento teve esse olhar de superioridade e inferioridade, que eu acho que isso prejudica muito o ser humano, né? E aí, quando eu abro o livro e eu vejo o teu nome lá como uma das pessoas inspiradoras para aquela obra, eu fico, meu Deus, que incrível, sabe? Mas isso nunca veio de ti. Então, até trago aqui, né, esse depoimento, porque para mim foi muito. E parece coisas pequenas, bobas, mas tem um significado tão grande, né? E volto, né? Eu trago para mim, que sou aqui do interior do Rio Grande do Sul, falar com uma pessoa que foi diretora. Então, é o cuidado da gente se tornar humano igual. Né? E eu uso a nossa relação assim como exemplo porque eu falo isso para o time. Eu não sei se todos conseguem perceber da mesma maneira, porque depende muito do outro, mas o que, que eu busco? Gente, nós somos todos iguais. Eu tenho problema no casamento que eu tenho que tratar, eu tenho uma família, eu tenho mãe, eu tenho irmão, eu tenho desafios, eu tenho insônia, eu tenho crise de ansiedade. Aqui Eu tive dentro. burnout, eu tive Exato. burnout. Aqui dentro a gente só ocupa um papel diferente e é É, remunerado por isso diferente. é. Nós temos responsabilidades diferentes aqui dentro, mas fora isso, nós somos todos iguais. Então, eu tinha muito, e isso também foi construído, tá? Eu tinha muita dificuldade de admitir meus erros por um determinado tempo, porque, meu Deus, eu tenho que ser perfeita, e enfim, né? Então, por isso que hoje eu falo abertamente disso, porque para mim foi uma libertação. E foi o caminho para a liderança para mim ser tão feliz sendo líder, assim. Então é a gente lembrar, né, que a gente vê do mesmo lugar, vai para o mesmo lugar, a gente só ocupa responsabilidades diferentes no ambiente de trabalho, que hoje eu posso ser gestora, amanhã eu posso ser a pessoa que é gerida por alguém que está no meu time hoje. Não esquecer dessas questões, né? Que não é sobre ser melhor ou pior. É sobre a contribuição que eu sou naquele momento, até pelo meu nível de autoconfiança, que pode mudar, que dependendo do momento da minha vida, ele pode mudar ou não, né? Então, nada é para sempre. É esse cuidado, né? De tratar as coisas sem muita classificação, certo, errado, bom, ruim, né? Melhor ou pior, nessa relação com o liderado. O grande desafio é que nem todo mundo, por mais que tu tente genuinamente conduzir dessa forma, recebe dessa forma. E aí é muito quando acontece algum fato, realmente tu conseguir agir conforme tu tem a intenção da tua fala. Mas é super desafiador, é muito desafiador, mas é a liderança que eu acredito que seja a mais saudável e que daí proporcione, sim, esse ambiente construtivo para construir algo diferente dentro da inovação, né? Como tu falou da energia. Enquanto a pessoa está focando a energia para se moldar alguma coisa que esperam de mim, ela não usa a maior potência que ela tem dentro dela na contribuição, né? Exato. E assim, né, sem demagogia, até fazendo um paralelo aí da gente, eu estou sempre buscando algo no outro. Eu estou sempre querendo algo de alguém. E esse querer geralmente é conhecimento, é ponto de vista. E eu não tenho o que você tem. Eu não tenho a juventude, eu não tenho esse modelo mental, eu não tenho a tua visão. Isso, para mim, é uma troca, não é uma coisa assim, Uhum. preguiça, porque eu estou trocando. Eu estou trocando, mas eu não estou trocando porque eu estou aqui falando que eu estou trocando. É porque, de verdade, eu aprendo com você porque Isso. eu não consigo ver o que você vê. Assim como eu aprendo com outras pessoas mais velhas, outras pessoas da minha idade. Mas existe um comportamento social de que, eu já sei tudo, então eu já sou mais velha, então eu não. O jovem, nossa, o jovem tem. Eu aprendo tanto com a minha filha de 16 anos. Como eu aprendo. E não é preguiça, não é que ela. Eu vejo as coisas que ela me traz e eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. E isso vai me enriquecendo. Então, eu acho que Uhum. essa questão da gente, né? Eu acho que eu me identifico muito com você também, porque eu também sou sedenta por aprendizado.
e o aprendizado, lifelong learning, né? Não é só o formal. Aqui a gente está aprendendo. Você está falando várias coisas, estão assim, em ebulição aqui. Então, eu acho que a gente perde oportunidade, às vezes, quando a gente está com essa vaidade, né? Uhum. E aí eu acho que esse é o grande ponto que eu queria te provocar aqui, queria que você trouxesse para mim o teu ponto de vista, que as empresas não estão conseguindo dar o passo que elas tanto querem para a inovação. Você vê todo o avanço da tecnologia, né? O digital transformation, toda essa questão da inteligência artificial, realidade aumentada, tudo que a gente sabe que tem e outras coisas mais, mas a gente ainda está descompassado, não consegue usar todo esse potencial por uma questão cultural nas organizações. Aí eu te pergunto, como uma líder, né, de digital, como uma líder de inovação, por que isso ainda não está, pelo menos na velocidade que deveria? Por mais que as empresas estejam ainda investindo bastante em tecnologia, estejam com discurso, estejam às vezes com o ambiente todo decorado, né? Todo mundo de calça jeans, de tênis, todo mundo cool, mas tem um descompasso do negócio e da cultura, concorda? Tem um conceito que o Thomas Eck Schmidt, que ele trabalha consumo consciente, ele fez um evento de planejamento estratégico para nossa empresa que me marcou muito, né? Que é o cuidado com o ecossistema e com o ecossistema. Então, ótimo. É algo que eu tenho e eu trago, assim, eu preciso me observar muito. Opa, será que aqui eu estou entrando em disputa? Será que aqui eu estou tentando competir? Como que eu estou? Porque é autopercepção, porque não é intencional, é involuntária, como tu trouxe, é do ser humano, independente de tamanho de cidade, né? Em qualquer projeto isso pode acontecer. Mas é a gente conseguir se observar dentro desse. Eu estou contribuindo como eco ou estou contribuindo como ego? A minha equipe, porque daí vem disso, não é só eu, né? Porque todos são humanos que vêm historicamente dentro de uma competição, né? As organizações eram muito feitas, essa grande mudança de ideia era isso, a gente precisar o líder era o que tinha que ser o exemplo, a inspiração que nunca errava. O colaborador mais reconhecido era aquele que entregava resultado a qualquer custo, independente da forma. Isso tudo mudou, né? Então, estar atento como a equipe também entrega. Porque a cultura está em todos, não é no que a gente dita, no que um tenta fazer, mas é o comportamento comum entre todos. E é um processo de gestão da mudança que tem sim, né? Eu concordo contigo, a gente não tem adquirido os níveis de inovação ou a cultura de inovação que se espera, mas por vezes eu me pergunto, a gente está melhor que o ano passado? A gente está melhor que no último projeto? A gente está melhor do que a gente já foi? Assim, considerando performance dentro da cultura de inovação, para não ter frustração, porque a gestão da mudança, por vezes, ou ela requer que eu dê um tempo para as pessoas se adaptar e depois eu acredito muito nesse tempo, mas também acredito muito na direção. A partir de hoje será assim, a partir de hoje não vai ter mais o uso de papel, por exemplo, por vezes tem que ser decidido assim, sem receio de tomar uma decisão impopular. Ah, mas vai gerar desconforto? Vai, de qualquer forma vai. Que resultado eu preciso a curto, a médio e a longo prazo? E tomar essa decisão, né? Com esta consciência. Isso pode, ao meu ver, acelerar um pouco a cultura de inovação. E outra questão que eu tenho debatido também, onde eu atuo, né, é a gente ter o cuidado. Somos uma empresa inovadora, mas qual é o nosso modelo? E eu tenho trazido, tá tudo bem admitirmos que não somos uma empresa de modelo inovador. Empresa inovadora é uma startup, né, que tem fundos de investimento, que é outro contexto, é outra forma. Não somos uma empresa inovadora, temos iniciativas de inovação. Então, é assumir isso também, para que não fique tão distante o discurso da prática, mas ter consciência de que estágio de inovação a gente vive hoje, para ir dando os passos e reconhecer os passos que a gente vai dando, né? Mas trazendo de volta o ecossistema e o ecossistema, é muito de como a gente atua nos comportamentos, inclusive das lideranças, porque por vezes a gente precisa tomar decisões sobre as lideranças também. Então, é ter esse processo todo consciente. Tenho consciência que a contribuição do fulano não está sendo em eco, está sendo em ego, vou sinalizar para trazer ele para junto
né? Então é sobre tomar decisões, é sobre ter consciência e sobre direcionar também, para ganhar velocidade com consciência de resultados a curto, médio e longo prazo, na minha visão. Não que isso seja simples, né? Isso é fácil na Não, teoria. não. E você falando, me ocorreu também, né, Elise, que tem uma questão na educação básica, né? Eu fui professora primária, né? Não E tem sabia. um. Foi minha primeira profissão. Eu Legal. fiz na época aquele curso de magistério, eu precisava trabalhar, era um curso profissionalizante. E eu também Uhum, gostava, e era o sonho da minha mãe, então aquelas coisas todas. E foi muito bom. Eu acho uhum. que influencia muito quem eu sou hoje. Tá? Inclusive essa questão de comunicação, né? A habilidade de comunicação. Mas o fato é que eu vejo hoje, não vi isso no passado, tem um exemplo de aula de criatividade, né? Que a professora vira para os alunos e fala assim: olha, hoje é aula de criatividade. Aí todo mundo, opa, vocês vão desenhar o que vocês quiserem. Aí, quando as crianças começam a pegar o papel para desenhar, vocês vão desenhar uma rosa, uma flor, uma flor. Aí as crianças começam, um vai desenhar margarida, outro vai desenhar flores do campo, outra rosa. Aí essa flor é uma rosa. Aí as crianças começam com a rosa. E essa rosa é vermelha. Então, a criatividade nenhuma. E a gente vê muito isso na educação no Brasil. Tá? Eu não estudei, não sei educação fora do Brasil como é, mas algumas coisas são parecidas. Tem muito essa questão do modelo mental formatado, que depois a pessoa entra na organização, tem que ser adulta, de repente, tem que saber liderar, de repente, tem que saber inovar, mas a Carol Dweck, como a gente sabe, já falou que lá atrás houve uma certa formatação dessa aula de criatividade. Uhum. Então, na verdade, dói muito agora no ambiente cultural, no ambiente organizacional, né, de nós adultos, mas tem uma questão estruturante que a gente deveria mexer, né, mas que está longe de se discutir, né? Essa tua fala me pega, assim, por causa das crianças também, mas também pelo que eu vejo, assim, no dia a dia. Uma questão que eu estimulo muito a equipe, perguntem, proponham, tipo, sabe, e se a gente, ao invés de fazer nesta ferramenta essa nossa gravação, nós fizermos em outra? Não, mas eu vou questionar. E aí vem muito do modelo mental lá das nossas escolas, se a gente lembrar, né? E eu passei por isso. Meu pai era professor, mas eu passei exatamente por isso, né? Era o modelo mental. Meu Deus, se tu questionasse, se tu erguesse a mão e se tu tava, por vezes, até dizendo que o professor não sabia. Tinha uma queda de braço por quem tinha mais o conhecimento. Então, o aluno questionar era meio que uma afronta ao professor. Eu passei por isso até na faculdade. Então, que faz menos tempo, né? A universidade faz menos tempo. Então, são questões assim que o que me preocupa é que eu vejo que isso não mudou tanto. Essa abertura para o ser humano poder questionar. Se a gente conversasse demais, isso era negativo. Ela é uma ótima aluna, mas ela conversa demais. Eu várias vezes passei por isso. Eu era trocada de lugar na sala de aula para mim não conversar, mas o que eu queria era dividir com o meu colega, eu queria compartilhar, e aí a gente chega no ambiente de trabalho e fala para o ser humano que hoje está com 20, 22, 30, 40, 50, você precisa propor, você precisa questionar o presidente da empresa porque ele conta também com a tua proposição. É um absurdo. Eu não podia nem questionar o pai e a mãe, né? E daí vem a questão sistêmica e hierárquica: o professor, o pai e a mãe, o gestor, o líder, É. a pessoa que está, né? Então, a gente fala muito de educação aqui em casa também, porque meu esposo é professor universitário. Então, como a gente permite e a gente incentive já desde os nossos filhos a poderem nos questionar, né, dentro desse sistema hierárquico que vai existir por muito tempo ainda e que, ok, funciona na tomada de decisão em algumas realidades, mas para que o ser humano não sofra tanto enquanto adulto achando que isso está errado, né, e que ele não pode ou não deve. Então, como que a gente transforma esses ambientes, os iniciais e os atuais, em algo que isso seja positivo, que tenha valor e que a pessoa seja reconhecida por trazer algo novo, né? É um grande desafio, acho que da nossa geração e que também faz parte de um processo de transformação de eras que a gente está vivendo. Exato. E tem a ver, eu falo muito de gestão da mudança, né? Eu dou aula de gestão da mudança, e uma coisa que eu trago muito também
é justamente esse modelo de não poder errar, que a gente foi educado num sistema onde você faz prova, onde você tem que ter boa avaliação, onde você tem que ser exemplar. Aí você entra na organização, menos possibilidade ainda, e você quer que a pessoa trabalhe em algo que ela não sabe, não tem conhecimento, não tem zona de conforto. Ela sabe que ela vai errar, mas ela sabe que o sistema educacional e organizacional não aceita o erro, por mais que esteja falando que é bonito. Então, como é que você quer que aquele elemento humano se atire na experiência? Uhum. Não é isso? E aqui eu vou te trazer um ponto importante que tu traz, né? Se atire na experiência numa empresa que por vezes ainda existe uma idolatria. Eu tenho assim acompanhado alguns processos seletivos, entrada de colaboradores, né? E a pessoa desejava tanto estar ali, ela não pode errar. Então, isso, ao meu ver, não é saudável. A gente tem que. O ser humano, quando ele reconhece o poder de escolha dele, então eu tenho dito para a galera assim: você também escolheu estar aqui, não foi a empresa que te escolheu no processo seletivo. Você escolheu. Obrigada por ter escolhido a empresa e ter trazido a tua contribuição para cá. Porque às vezes, quando é um viés de uma mão só, assim, essa idolatria não é saudável, né? Então, meu Deus, então eu consegui entrar. E agora, se eu errar, eu vou perder essa oportunidade que eu busquei tanto. Eu imagino no trampo quanto vocês também não tenham que trabalhar isso, né? Porque às vezes é a oportunidade da vida da pessoa. Mas é tornar a pessoa consciente que ela escolheu De também. sustentabilidade, de sobrevivência, porque é um emprego, né? Assim, além de pagar o mico de estar errado, de ser repreendido, demitido, ele perde a fonte de renda. Olha só que grave, né? Que pode ter sido tão demorado para conseguir, quem sabe, né? Tão custoso. Então, eu acho que o líder tem um papel muito importante nessa questão da saúde mental por isso, é ir desmistificando essas coisas e mostrando o poder que cada um tem, né? Então, é como a gente pode ser uma contribuição também. Não é simples, é muito dia a dia, é muito na prática, e a gente está atento na prática para viver isso e tentar levar uma cultura também de troca, né? Como tu trouxe a troca de experiências, o aprendizado, mas também uma troca de escolhas. A empresa te escolheu, você escolheu a empresa para que isso não se torne, para que o erro se torne mais leve. A gente conta com a tua Exato. contribuição. Se em determinado momento algo der errado, tá tudo bem. E quando algo der errado, tá tudo bem mesmo. Eu só quero trazer um ponto aqui sobre o erro, né? Que é um cuidado. Essa questão do erro ela foi muito banalizada por um tempo quando a inovação veio à tona, porque então eu posso errar, mas errar tentando inovar é diferente de eu negligenciar dentro de uma responsabilidade que eu tenho. Então a gente precisa falar disso também para ter o cuidado de Perfeito. não banalizar o erro de alguma forma, né? Perfeito, perfeito. Bom, querida, estamos indo para o final, uma pena. Eu tô amando aqui e eu tenho o privilégio de ter você para conversar, para trocar, enfim. Que recado você gostaria de deixar aqui para quem está ouvindo? Que é assim, Eu aquele acho que que vale US$ 1 milhão, sabe? de uma forma bem geral, é um pouco de tudo que eu falei aqui, e é o que eu acredito mesmo, é que a gente se permita se autoconhecer para saber, se permite e busque isso como maior fonte de investimento antes de até fazer uma pós-graduação, algo assim, porque muita da riqueza da nossa contribuição está dentro da gente, aceitando, né, que teremos a sombra que vem da luz e que a gente cada vez mais potencialize a luz, que a gente ganha mais velocidade até do que tentando potencializar a nossa sombra, mas para isso a gente precisa reconhecer isso, né? E que os líderes possam, então, de alguma forma, estimular que as pessoas se autoconheçam, conheçam os seus liderados para posicionar eles melhor, porque acho que isso é sobre saúde mental, isso é sobre inovação, isso é sobre sustentabilidade, isso é sobre impacto social. Então, é um recado assim que funcionou para mim. O autoconhecimento foi libertador para mim e hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Ai, que linda. E tem muito dessa coisa da Brené Brown, né? Você trouxe muito essa coisa do se conhecer e dá medo, né? Porque quando você vai se conhecer, você conhece coisas incríveis sobre você, mas também, como você trouxe da sombra, coisas difíceis, né? E aí lidar com isso, que é o difícil, né? É difícil. É o mais desafiador. É doloroso. A gente tem que entender que é um processo doloroso, mas a gente não sai da zona de conforto sem sentir algum tipo de desconforto, né? Então, ou a gente aceita as coisas como estão e a gente, ok, para mim tá bom assim, eu não quero sair daqui,
de forma consciente daí, isso é importante, né? Não terceirizando para o outro, eu não saio daqui porque o outro não me providencia isso. Ou então a gente assume a dor do risco da dor e a gente colhe frutos. Tudo na vida é plantio e colheita, né? Então, com certeza a Tudo. colheita vem. Tudo, tudo. E quem quiser conhecer a Elis, trocar uma ideia, pedir dicas, aonde te encontra, compartilha teus Sim. contatos. Eu estou no LinkedIn, né, de uma maneira parcialmente ativa aí, mas eu sou presente e eu faço questão de trocar com as pessoas. Eu gosto muito de poder e sempre trago que as minhas trocas não são trazendo verdades absolutas, são coisas que funcionaram para mim, mas até o exemplo também eu coleto muito e é incrível como a gente sai melhor a cada encontro, independente de com quem seja, de qual papel ocupa, né? Então eu estou no LinkedIn, Elis Regina Pusata Mignoni. Estou no Instagram também. O meu Instagram ele é focado mais para minha vida pessoal, para minha maternidade, mas tenho feito algumas trocas sobre ESG lá também, alguns conteúdos sobre sustentabilidade nos 3 pilares, governança, o social e também o econômico. Então, mas mais também porque eu acredito, a Elis de verdade está no Instagram, no LinkedIn é a Elis profissional de verdade, completa daí, com mais dicas de carreira profissional e etc, né? Então, esse é os meus caminhos para me encontrar também. As duas vertentes, né? Dá para conhecer as duas pessoas. Eu também acabo fazendo um pouco disso também. O É meio LinkedIn estranho fica. falar isso, né? É, Parece, ai meu Deus, é porque o ambíguo, LinkedIn é duas mais. É que ele é pessoas. mais formal, né? O LinkedIn é mais formal. Então tem coisa que a gente não se sente confortável em É que assim, colocar. né, prof? No LinkedIn não vai encontrar foto dos meus filhos e do meu cachorro, por É, exemplo, do meu marido. É mais ou menos isso. exato. E o público também do LinkedIn não quer ver, né? Não Não fazer está isso. ligado, não quer ver isso. Então, tudo bem, né? Vou adequando aqui. Querida, gratidão pela sua participação, foi uma delícia, é muito gostoso te ouvir, muito gostoso e ver, né, Elis? Assim, eu já me impressionava com você, mas como você cresceu, menina? Como, né? Eu conheci uma Elis menina, hoje eu estou encontrando uma Elis adulta, uma mulher, mas que estava com tudo isso aqui empurrando, eu acho, né? Tudo isso que você está hoje, que você é hoje, eu acho que já estava empurrando aquela Elise assim, me deixa sair, me deixa me mostrar, me deixa expandir, né? É como se fosse uma planta que estava numa caixinha e aí tiraram a tampa. Olha só, você sente isso? Sinto. Eu acho que é muito por dois vieses de oportunidade, né? Pelas pessoas que eu encontro no meu caminho que oportunizam isso. Então, eu não posso deixar de agradecer por isso também, por esse momento em específico, né? E pela gente se permitir às vezes reconhecer isso assim e que por vezes não temos que buscar mais conhecimento, isso foi um aprendizado contigo também, mas é colocar o que a gente já conhece para fora, que isso pode ser ainda a melhor contribuição. Então, eu acho que a vida é um constante despertar. Eu amo plantas também, faço super correlações com as minhas plantas, assim, com o desenvolvimento humano, e é sobre isso, assim. Então, muito obrigada também. Para mim, foi incrível, foi leve, foi natural, orgânico. Então, muito do que é a nossa relação também, né? Super agradecer e que a gente, de alguma forma, Agradeço. pode, se a gente contribuir, né, com uma pessoa, já é uma grande contribuição. Então, a gente se Exatamente, com estimule certeza. cada vez mais. Com certeza vai inspirar muita gente jovem e adulta e mais velha, porque o que você trouxe aqui para mim foi uma super inspiração. Obrigada, Ah, que querida. bom. Obrigada a você. Um beijo Beijo. grande. Até. Tchau. Tchau, tchau. É.